contabilidade do módulo 0. Nessa aula a gente vai falar sobre o 13º salário e a gratificação natalina. O 13º salário, ele é bem literal mesmo a interpretação dele. É como se fosse um 13º salário. No ano tem 12 salários e o 13º salário é como se funcionasse se tivesse um mês a mais de salário durante o ano. Diante, mais detalhes, só recebe esse 13º salário de forma integral, ou seja, vamos dizer que tu receba um salário mínimo. Tu só vai receber um 13º salário mínimo naquele ano se tu trabalhar os 12 meses do ano. O 13º salário ele vai ser integralizado a cada mês de trabalho. Então, passou um mês de trabalho, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto mês de trabalho, tu tem 4 partes de um salário correspondente ao teu salário, ao salário daquela pessoa, ou ao salário mínimo básico que a gente já discutiu sobre. Então, o 13º salário ele vai sendo somado naquele ano. Só que acontece, às vezes o trabalhador iniciou em fevereiro, março, junho, julho, então quando chegar em dezembro ele vai receber o valor de mais um salário? Não, ele vai receber a proporção diante desses meses que ele trabalhou, como eu falei para vocês, vai somando cada mês. Tu vai somando uma parte de 12, né? 12 partes. Trabalhar os 12 meses, tu vai somar as 12 partes. A gente chama isso de cada mês como se fosse um avo. Então, tu vai somando um avo a cada mês trabalhado. Só que às vezes o mês é trabalhado de forma incompleta. Então, se tu trabalhar de forma incompleta ao mês, mas trabalhar por cerca de 15 dias, a gente tem uma proporção de 15 dias, deixa eu lembrar aqui, de 15 dias. Então, se tu trabalhar em torno de 15 dias, olha o meu script aqui exposto. Não, deixa eu limpar. Desculpem. Então vamos lá. Se tu trabalha numa proporção de 15 dias, tu vai receber também um avo, uma parte de 12 desse 13º salário proporcional. Os momentos que tu recebe 13º salário é sempre a cada ano. Então o 13º é de 2019, 2020, 2021, 2022. A cada ano de trabalho, tu vai recebendo 13º. E se tu iniciar o trabalho na metade do ano ou encerrar o trabalho na metade do ano, tu vai receber a proporção correspondente ao quanto tu trabalhou. Vocês vão aprofundar esse cálculo, como se calcula o 13º salário, quando vocês se aprofundarem no módulo de cálculo trabalhista. Aqui o que eu quero de vocês é que vocês entendam como funciona o 13º salário, quando cobrar, né, quando a pessoa trabalhou durante um ano, ela vai receber a proporção do 13º salário. Ela só vai perder esse 13º em situações específicas que a gente vai falar um pouco mais à frente, quando for falar do encerramento do contrato. Mas se a pessoa trabalhou um ano integral, chegou em dezembro, ela tem que receber esse 13º salário, que a gente chama de gratificação natalina, e a gente vai entender um pouco mais, eu vou voltar a mencionar ele quando a gente for falar de descanso, quando for falar de relação social. Porque basicamente o 13º vem para premiar aí um ritual, uma relação social que a gente normalmente tem em família quando chega o mês de dezembro. Então o 13º salário, ele é isso, é essa soma, né, de percentuais que tu vai ganhando durante o ano e quando chega dezembro tu vai ganhar esse 13º, esse outro salário diante dessa previsão legal da gratificação natalina. Fechado? Difícil? Não, é tranquilo. A partir do momento que tu... Agora, como eu prometi para vocês vão ter o índice readmissivo de tudo que fala sobre o 13º salário. Vai estar lá quando cobrar, quando não cobrar, quando é devido, quando é proporção, como calcular a proporção. Vocês vão encontrar tudo isso que eu falei nesse índice readmissivo, mas agora vocês vão entender com maior facilidade. Se não, volta à aula, assiste de novo, porque basicamente ele é bem simples mesmo. E não tenham receio, porque quando chegar na aula de cálculo trabalhista, quando for calcular no programa do PJ Calc, por exemplo, utilizar ele vai fazer essa instrumentalização para vocês. E os fundamentos, apesar de vocês conhecerem muitos, por exemplo, a gratificação, a lei de gratificação natalina, gente, só tem 4 artigos. Ela é muito fácil. Como eu disse para vocês na aula passada, eu vou precisar fundamentar tudo isso, trazer jurisprudência sobre proporção, sobre pedido integral de 13º salário na ação. Não, a única coisa que tu vai precisar falar na ação é: olha, essa pessoa trabalhou, ela tem um vínculo de emprego, já está reconhecido, ou eu estou querendo o reconhecimento e reconheci, mostrei de fato que houve um vínculo de emprego, e a partir desse vínculo de emprego eu quero os 13º durante esse contrato de trabalho. Então, se a pessoa trabalhou um ano, eu quero o 13º desse ano. Se ela trabalhou 2 anos, eu quero o 13º desses 2 anos. Se ela trabalhou 2 anos e meio, eu quero o 13º desses 2 anos e a proporção desse meio ano que ela trabalhou. Ou então ela iniciou na metade de um ano, trabalhou esse meio ano mais um ano. Então eu quero a proporção desse ano passado e o integral desse ano. Então é assim
que vocês vão pedir o 13º. E quando a gente for falar de aviso prévio, vocês vão ver que ele também vai contar com um período de trabalho para o cálculo desses avos, né, que a gente chama, dessas proporções de 13º. Que a cada mês que eu vou trabalhando, eu vou ganhando uma proporção de 13º, e quando eu trabalho os 12, eu incluo um valor integral de salário e, portanto, tenho direito aí ao 13º salário, né, naquele ano. Então, essa é a gratificação natalina, esse é o 13º salário, é assim que ele vai se complementando, e é por isso que as pessoas falam, o 13º de 2019, 2020, 2021, eu quero 6 dozeavos, olha, a pessoa trabalhou até junho, né, a pessoa trabalhou desde julho, então, no mês passado, e quando esse mês não é integralizado totalmente, tu tem que ter 15 dias de trabalho naquele mês para poder já pedir um avo. Então, a pessoa trabalhou 15 dias, ela já tem direito a uma proporção, a uma parte do 13º daquele ano, tá bom? Então, esse é o 13º salário, e vocês não vão ter muita dificuldade, principalmente quando forem fazer o cálculo instrumentalizando no PJ Cálculo, porque isso ele vai conseguir alcançar. E quando ele fizer errado, se o programa, por exemplo, der um bug, porque o PJ Cálculo é uma calculadora, vocês vão saber avaliar, porque vocês vão falar, olha, durante esse período, por exemplo, vamos dizer que lá no resultado do cálculo apareça 2 anos de 13º. Mas ele trabalhou 1 ano e meio, não pode aparecer 2 anos. Tu vai verificar o porquê que apareceu 2 anos. Né? Por quê? Porque a lei diz que tem que ser proporcional ao período de trabalho. Se ele está dizendo que ele trabalhou 1 ano e meio, não pode aparecer 3, não pode aparecer 2, porque a gente tem que limitar o fundamento, o pedido, aos fatos. Né? E os fatos vão resultar aí num valor que a lei, que a regra nos entrega por motivos que a gente já discutiu várias vezes aqui. Então, esse é o 13º salário. Eu acho que vocês já conseguiram se integralizar dele. A partir de agora, a leitura do índice remissivo vai ficar no final da aula. Acho que vai ficar bem tranquilo, bem fácil. Se não, manda a tua dúvida que a gente esclarece. Fechado? Um abraço e vamos seguir para a próxima aula.